Fala pessoal, tudo bem? Eu sou João Pedro Montanari, atual trainee de marketing da Liga de Mercado Financeiro da UFSCar Sorocaba. Também sou estudante de economia na UFSCar. E hoje aqui nós estamos com um grande nome do mercado. É um prazer estar aqui com você, Felipe. É um grande nome que já atuou tanto no setor público como privado, em várias áreas, e tem muita experiência aqui para compartilhar conosco. Então, Felipe, se quiser se apresentar um pouquinho aqui para as pessoas, para quem não te conhece, para quem já te conhece também e quiser conhecer mais um pouco, né? Primeiro prazer, obrigado aí pelo convite, João. Prazer estar aqui falando com vocês da Liga do Mercado Financeiro da faculdade onde eu estudei, né? Então tenho um carinho aí pela casa aí que a gente compartilha na história. Eu sou economista, eu fiz mestrado também em economia aplicada na Exalc, ali na USP de Piracicaba. Trabalhei com consultoria minha vida inteira, muito aplicado aos setores de infraestrutura, né? Setor elétrico, saneamento. Isso é óleo e gás desde a minha época de graduação. Depois trabalhei em empresas privadas, né? Trabalhei em empresas investidas de fundo de investimento. Foi a minha primeira experiência como funcionário, né? Assim, padrão, sem ser de consultoria de uma empresa. Foi numa empresa investida da Advent, que é o maior private equity hoje do Brasil em operação. É uma gestora americana. E depois fui para o governo. Aí fui da equipe lá do ministro Guedes como coordenador geral de inteligência econômica para a parte de infraestrutura. Depois fui diretor de projetos especiais, né, ali da área de privatizações, né, até o final do governo. Aí terminou com a Eletrobras, né, e alguns outros projetos que a gente encaminhou nas privatizações. E fui depois, quando terminou o governo, fui para a Agência Nacional de Águas, ser superintendente de Economia e Recursos Hídricos, lá da ANA. E aí, passado isso, eu fui para a Confederação do Comércio, onde eu estou até hoje, como economista-chefe. Que legal. Sempre bom compartilhar, né? Para quem não conhece, né? E tenho certeza que vão aprender muito com a sua trajetória, suas experiências. E é uma honra, né, estar aqui com você. Então, vamos começar aqui. A minha primeira pergunta para você, acho que já é bem legal, que já incentiva muitas pessoas aqui, que é que você se formou na UFSCar, né? Como você disse, e trilhou um caminho muito sólido, assim, consistente, né? Em setores público e privado, como você disse, como eu disse anteriormente. E eu queria saber de você, Felipe, quando você era estudante, você já imaginava em seguir por essa trajetória? E como foi seu processo de escolha profissional? Cara, a minha trajetória profissional foi bem aleatória, porque eu falo para todo mundo que a minha carreira ela é fruto de eu ter sido mal sucedido em tudo que eu queria fazer. E eu queria muito ser professor, eu gostava muito da área de pesquisa, só que eu não tinha muita moral no setor acadêmico. Então, assim, eu não conseguia ser muito bem sucedido, porque eu acho que eu não concordava muito com o formato, então eu não conseguia lidar, me integrar muito bem nesse formato acadêmico tradicional, né, que tem no Brasil. Então, acabou que no meio do caminho eu fui sendo puxado pelo mercado, mas eu sempre gostei muito, admirei, tenho um respeito pela parte acadêmica. Só que eu entendia que, porque assim, eu achava muito chato viver para escrever paper. Então, assim, era um negócio assim que pô, você trabalha pra caramba, é um puto esforço intelectual, e aí publica você fica ali 2, 3 anos trabalhando naquele negócio, aí você publica o PDF, acabou. Você comemora, oh, legal, publiquei. E aí zera a conta, você volta para o início, mais 2, 3 anos na cadeira para publicar um PDF. E um PDF que ninguém vai ler. Entendeu? Hoje eu brinco com as pessoas que é o Journal of Nobody's Reading, porque de fato, assim, ele tem uma linguagem chata, fora do mercado. A academia está preocupada com outras coisas que não são aplicadas às vezes ao mercado, ou não são discussões do dia a dia do mercado ou da vida das pessoas. Então gerou uma distância, né, principalmente na academia no Brasil. Então, eu falhei nesse plano e fui levando para o mercado. Aí a parte sorte, né, assim, a parte que é coincidência da vida, eu sempre investi muito na parte quantitativa. Então, desde a minha graduação, a matéria que eu mais gostava, a única coisa que eu estudava de fato era econometria. O resto eu passava. Tanto que eu falo que eu me formei como um péssimo economista. Eu era muito mais econometrista do que economista. No mestrado, eu estudei muito microeconomia.
Aí eu falo que agora eu preciso fazer doutorado para estudar macro, porque ia ser hoje eu estudo mais macro e tal, porque eu nunca parei realmente para estudar aquilo. Então eu sempre fui pegando a teoria da parte onde eu precisava entender um pouco mais profundo para o meu trabalho, tá? Então, a minha carreira foi baseada simplesmente pela econometria. E aí as portas foram se abrindo porque eu conseguia resolver alguns problemas para alguém ou para algumas pessoas que eu passava por métodos quantitativos e todos os tipos ali de estimação, tá? Então, assim, minha carreira foi bem aleatória e o único sonho que eu tinha que se cumpriu foi ser do governo. Então, assim, eu tinha sonho de ser de uma equipe econômica de prestígio. Eu olhava o pessoal do Plano Real, eu falava, pô, eu queria muito ser de uma equipe econômica, assim, de prestígio e tal, né? E poder falar assim, eu não precisava nem ser o líder, então, não estou falando nem de ser de ministro, né? Mas, pô, eu queria ser uma engrenagem lá, um upa-lumpa no meio da galera, sabe? Era ali E aí, participando, sim. acabou que se concretizou. Então, assim, isso foi muito legal, de eu ter tá lá no meio da turma e ter podido aprender, ter contribuído um pouco com o que foi feito, sabe? Legal, entendi. É legal também que você se vê a sua carreira assim, você variou bastante em setor privado, público, né? Geralmente as pessoas começam no privado, ficam um tempão e depois vai para o público ou vice-versa, né? Bem legal essa alternância que teve, bem diferente. Bom, e eu queria também então saber que durante a sua graduação você fez, participou de duas pesquisas de bolsa, né? Da CNPq e da CAPES, depois do mestrado. Eu queria saber qual a importância delas, na sua experiência acadêmica e para sua formação prática, assim, e divisão de mercado. Elas me ajudaram a me sustentar. Então, assim, era um objetivo muito financeiro. E, assim, esse é um outro ponto, né? Assim, eu não tenho ninguém na família executivo, diretor de empresa, ou que viveu o mercado. Então, eu não tinha quem me orientasse, né? Minha mãe é professora de colégio público. Então, assim, quando eu entrei em economia, eu não tinha com quem conversar para saber para onde seguir, quais eram as possibilidades que eu tinha na minha vida. Então, como minha mãe também era professora, e aí eu vi o mercado acadêmico dentro da universidade, eu achei, eu falei, pô, tô confortável com esse rumo. E aí, quando eu vi que eu podia ser remunerado, pago, para fazer pesquisa desde o começo da faculdade, eu corri para conseguir uma bolsa. Então, foi simplesmente pelo dinheiro, não foi nada muito estratégico ou de buscas maiores. Entendi, bem legal. Eu vi também que essas bolsas foram, de royalties de petróleo, né? Coisas relacionadas a isso, bem legal. Eu trabalhei quando eu comecei, eu acabei seguindo carreira na infraestrutura, mas foi aleatório de eu ter começado a carreira com óleo e gás. Então, na época, tinha uma discussão grande sobre os royalties do petróleo e todo o boom econômico que o petróleo estava trazendo para o Brasil. E aí eu acabei ficando muito tempo estudando. E eu não tinha nem tanto a perspectiva do setor em si, né? A minha perspectiva era que no setor de óleo e gás, ninguém tinha feito trabalhos econométricos robustos no Brasil. Então, eu peguei toda a literatura econométrica de ponta da época e fui aplicar naquele setor, entendeu? Para saber Entendi. se dava certo ou não, se estava tendo bons retornos sociais ou não, entendeu? Que Então, foi legal. pela econometria que eu caí lá, não foi porque, eu gostava do setor. Entendi, que legal. Bom, e a gente sabe que o início de carreira é meio complicado, às vezes, ainda mais para pessoas, de economia, assim, de engenharia, que envolve esses cursos. Eu queria saber qual foi o maior desafio que você enfrentou no início da sua jornada e como você lidou com ele. O maior desafio ainda é presente, mas ele vai ficando menor, é que eu não sou filho de ninguém, eu não tenho um sobrenome, não estudei numa faculdade ultra prestigiada, né? A gente tem isso, porque você tem faculdades no Brasil, três faculdades principalmente, talvez quatro hoje, que tem muito renome, que você vai beber de experiências estratosféricas, né? Então, se você for para a FGV de São Paulo, a FGV do Rio, a PUC do Rio de Janeiro e hoje o INSPER, você pode não ser ninguém, entrar uma pessoa sem sobrenome, sem ninguém para te orientar, etc. Mas os professores, o corpo técnico, assim, os colegas de sala que você vai ter, as pessoas que estão ali orbitando essas quatro universidades, são pessoas de muita influência ou com muito feedback, com muita orientação em relação ao mercado. Então você consegue aprender e achar caminho que você nem imaginava que existia, entendeu? O ambiente ele é muito mais rico. Nas federais, a gente está focado 100% no acadêmico. Então, esse ambiente, essa atmosfera de ter pessoas que vão te puxar, que vão te orientar, que vão te indicar, às vezes, para uma empresa, para um banco e tal, isso é muito menos presente. Não é só na UFSCar, todas as federais
tem isso. E a UFSCar, como ela é mais nova, como tem menos pessoas formadas ainda, você, obviamente, tem menos isso de ex-alunos. Às vezes, em federais mais antigas, isso é mais fácil. Então, acho que o maior desafio era ter que começar literalmente do zero, entendeu? Isso ainda tem um efeito hoje, e a forma que eu superei isso foi me dedicando, sempre levando muito a sério tudo que eu fazia, né? Isso não quer dizer que eu era o melhor aluno, porque eu não era o melhor aluno. Eu não tomava DP e eu estudava muito econometria. Mas nas coisas que eu me comprometi a fazer, eu realmente fazia com muita excelência. O resto, eu queria passar só. Então, não tinha esse problema. E aí esse esforço foi me abrindo portas e fez me enxergar oportunidades que às vezes outras pessoas não enxergavam, entendeu? Principalmente colegas. Entendi. Então, comprometimento, sorte e indo conhecer gente. É, acho que é bem notável mesmo, ainda mais nas federais, como você disse, poucas oportunidades assim, e aí tem que aproveitar mesmo, né? Não pode deixar passar assim, porque são poucas, né? Você pegar, tipo, você vai estudar na PUC-Rio. Imagina que você saiu do interior, sei lá, do Acre, o estado mais distante do centro do Brasil, né? Do Acre. Você não é ninguém, nunca você saiu de uma bolha. Você Uhum, cai dentro da PUC-Rio, pô, é a universidade que mais formou ex-ministros, presidente do Banco Central. Você vai ter neto de presidente do Banco Central. Então, assim, em 6 meses de conversa no boteco da faculdade, você vai descobrir o funcionamento da economia numa outra perspectiva. sim, Quando você está numa federal, e às vezes federal de interior, essa vivência, essa história que a universidade te traz, você não tem. Entendeu? Você pode ter outras coisas legais, mas isso você não vai ter. Mesma coisa lá na FGV do Rio, na IPGE, pô, na IPGE você tem ex-secretários de Estado, ex-ministros, dando aula até hoje. Então, assim, é um ambiente que ele te projeta em outro grupo, porque o cara, quando está na cadeira e ele precisa contratar alguém, ele liga para alguém lá na IPGE e fala assim, pô, me indica aí um moleque que é bom. com Às vezes, se você é certeza. aquele moleque que é bom, você pode ter aquele convite. Se você estiver em outra escola, você não vai estar nessas possibilidades, entendeu? Então, Sim. isso pesa, entendeu? E você participou de decisões importantes, como você disse, trabalhou no governo e tudo, né? E eu queria saber, assim, mais um conselho também, né? Como você acha que um estudante jovem, assim, ele pode se preparar para ocupar cargos de liderança um dia e tamanha influência, assim, como você liderou, assim? Cara, saiba admirar pessoas. Eu sempre me espelhei em alguém em algum momento. Então, assim, tem essas frases aí de motivação, né, de YouTube, mas assim, tem o discurso lá não sei se é Oscar, Grammy, sei lá, do Matthew McConaughey, que é o nome dele, sei lá o nome desse ator. É um cara aí meio famoso, né, de Hollywood. E aí, quando ele ganhou, ele fala, frigir dos ovos, que ele sempre tá o cara que ele mais admira é ele daqui 10 anos. Ele tenta criar um modelo de se superar para alcançar uma versão melhor dele mesmo. Isso eu acho que é muito bacana, isso eu levo para mim como isso. Eu sou uma pessoa muito insatisfeita com tudo, embora eu seja muito grato, feliz e tal, mas eu sempre acho que dá para melhorar um pouquinho, eu me comprometo nisso. Mas é legal você ter modelos. Então, pô, você está trabalhando num lugar, seja um professor, um colega mais velho, o que for. Ou você viu que aquele cara tem aquela trajetória que você admira ou que você quer trilhar parecido, se espelha naquele cara. Só assim, pô, o que que esse cara fez? Não estou falando do ponto final, não é como o cara penteia o cabelo, a roupa que ele usa, o horário que ele acorda, que ele vai para academia, isso cada um faz de um jeito. Mas, pô, esse cara fala inglês, esse cara estudou tal coisa, esse cara é bom que é em finanças, é matemática, é estatística, esse cara lê muito, tipo, tenta pegar os hábitos e replicar os hábitos, Sim, porque automaticamente você vai se tornar uma versão aproximada daquelas habilidades que aquela cadeira que você quer valoriza, entendeu? Você não precisa ser a pessoa, mas você precisa ter as skills que aquele tipo de posição pega. Então, assim, eu sempre fui admirando as pessoas, e eu admiro muitas pessoas infinitamente até hoje. E uma coisa importante, nunca escute ninguém que não fez nada do que você quer fazer. Então, assim, pô, você quer ser presidente do BTG Pactual, por exemplo. Da hora, puta carreira foda, difícil. Você tem o André Esteves, o Salute, são poucas pessoas que sentaram naquela cadeira. Você pode ter outras instituições parecidas, também vão ser poucas pessoas que estão ali. Então, você tem um hall de pessoas muito pequeno que chegaram naquele lugar. Só que você pegar e escutar um cara, pode ser um professor seu, pô, um professor foda e tal, não sei o quê, mas esse cara nunca trilhou nada e nunca almejou chegar naquela cadeira, esse cara não tem nenhum conselho válido para te dar.
entendeu? Porque o tipo de pressão, o tipo de raciocínio, o tipo de dificuldade, o tipo de restrições, abrir mão de algumas coisas, ele nunca teve que fazer esse Tá tipo de esforço. distante, né? Então você precisa selecionar muito bem quem você escuta, embora seja legal para questões de pseudo-humildade. Para todo mundo ter o que te ensinar, não. Todo mundo tem o que te ensinar groselha, mas te Uhum. ensinar coisas válidas para a trajetória que você quer, talvez seja um rol muito pequeno de pessoas. E aí você precisa estar atento, por isso você precisa estudar muito, precisa se expor a conhecer gente, tentar ganhar experiência, porque, cara, às vezes só tem duas, três pessoas que realmente pode te dar um conselho, uma dica muito valiosa, né, pertinente, né? E às vezes não tem essa pessoa, então às vezes você tem que fazer tudo sozinho. Então por isso que foca nas habilidades, nas skills, porque isso você vê no LinkedIn. Então, pô, o cara fez isso, fez aquilo, tal, isso eu consigo replicar, entendeu? Às vezes você não tem a oportunidade de tomar um café com ele para ele te falar, pô, moleque, faz isso daqui, faz isso daqui lá, isso daqui eu errei, isso daqui eu não sei o quê, isso daqui não serviu para nada. Às vezes você não vai ter essa oportunidade de escutar, Sim, mas as skills você acessa pelo currículo, entendeu? sim, que legal. Bom, e assim como você disse, como eu também introduzi um pouco no começo da entrevista, você tem uma atuação muito forte em setores de regulação, infraestrutura, e eu queria saber, assim, o que torna esse setor tão estratégico hoje no país, e você acha que tem oportunidades nesse setor para jovens que estão ingressando no mercado de trabalho? Tem muita oportunidade, é um mercado novo. Primeiro que o Brasil é um péssimo país para ambiente de negócio. Então, assim, se tem Uhum, uma coisa que a gente não sabe fazer e nunca soube, é criar boas regras. Porque a gente cria boas regras e a gente destrói essas regras. Ou a gente piora elas com o passar do tempo. Então, assim, isso a gente falhou. Tanto que a regulação está em ataque hoje, tem um incômodo de saber lidar com agências reguladoras independentes e tal. E as agências reguladoras ditam as regras do mercado. Então, por exemplo, se você quer ser analista de equity de equity, né, no mercado, cara, um grande setor ali de equity é o setor elétrico, são as distribuidoras, geradores, transmissores de energia. Para você conseguir avaliar o fluxo de caixa daquela empresa, você precisa entender a regulação daquele setor, porque aqui é a regulação que gera o caixa, né, que gera a base de receitas e tal. uhum, Então, conhecer e saber lidar com a regulação te dá uma vantagem que poucas pessoas têm, porque é chato, é desagradável, porque pô, é um inferno você ler tudo aquilo da ANEEL, é cansativo. Mas se você investir no que é chato, nessa parte que é chato, é algo que obviamente te remunera muito. Então eu tive a sorte de escolher coisas chatas para me apegar. Então, tipo, na graduação eu estudava Royalty, eu fui estudar muito a regulação da ANP. Quando eu tive que trabalhar em consultoria para o setor elétrico, eu fui para a ANEEL. Então, assim, foi se tornando cada vez mais fácil fazer esse trabalho chato. E aí acabou que eu sou uma das poucas pessoas que fez muito do trabalho chato, e aí isso te dá uma vantagem, uma sorte ali, né? A sorte te acha mais fácil. Então, invista na parte chata, que é core, tudo em fundamento, porque o Brasil não tem boas regras, então essa regulação é importante. E essa regulação é importante para se você quiser ir para o setor ou se você quiser ir para setores que dependem dele. Então, o mercado financeiro, ele gira em torno de ativos reais, de coisas reais. Você pode estar mexendo, mas eu trabalho com o derivativo do derivativo do derivativo. Beleza, mas a raiz de um derivativo é um ativo real. É um imóvel, é um recebível, é uma ação, é alguma coisa em algum lugar, né? Ele pode ser derivado em múltiplas vezes lá para frente. Se você entende a raiz, ou assim, se você não entender essa raiz, você nunca vai entender lá para frente. Você só vai ser esses analistas de YouTube que lê gráfico, subiu, desceu, fez o V, fez não sei o que lá, repete relatório dos outros, mas você nunca vai conseguir fazer um relatório do zero. Você sim. nunca vai conseguir abrir um balanço e falar assim, não, deixa eu ver o que está aqui de fato, entendeu? Então, vai sempre no core, vai no fundamento, porque seja para o mercado financeiro ou para o setor produtivo direto, você vai ser muito bem remunerado pela sorte por isso. Entendi, que legal. E você acha que além da disposição, como a gente disse, assim, a vontade, assim, de querer aprender, de querer estudar coisas chatas, assim como você disse agora, quais outras qualidades e competências você acha que novos integrantes, assim, do mercado de trabalho precisam para seguir esse caminho, né, para desenvolver e se destacar no mercado hoje? Relacionamento é algo importante, né? Maturidade, isso é raro, embora seja clichê, mas isso se torna cada vez mais raro. As pessoas não sabem se relacionar, as pessoas não sabem escutar as outras. Então, normalmente você vai às vezes em reunião, evento, é só ego falando com ego. Só os dois falam ao mesmo tempo, ninguém escuta. Eu gosto mais de escutar do que falar, porque eu prefiro sempre me colocar na posição que
para eu aprender mais, para eu conseguir absorver melhor, porque eu acho que é isso que vai me dar uma diferença estratégica significativa, né? Então, assim, escute o máximo de coisas, nunca tenha preconceito para escutar nada. Então, assim, eu falo para todo mundo, cara, eu acredito em todo tipo de história. Então, se você quer me chamar para tomar um café, para me contar a teoria da conspiração, que o Lula está indo jantar com o Trump para combinar que vai, sei lá, fazer a dominação da Lua, beleza, cara, eu discuto. Eu adoro teoria da conspiração, eu vejo todo tipo de vídeo, todo tipo de material que me manda, eu leio tudo, não tenho preguiça para isso. Porque vai que o cara tem um ponto, entendeu? A verdade a gente não sabe. Então, assim, Sim. no mínimo, você vai escutar o maior número de abobrinha possível, você vai filtrando. E se um dia alguém te vier vender uma abobrinha, você também vai saber. Você fala, pô, isso daí eu já sei de onde sai e eu já sei que dá em nada. Então, ele te Sim. ajuda a filtrar ali o joio do trigo, sabe? Então, assim, Uhum. escute muito, leia muito, fale com muita gente. E falo de coração, sabe? Troca de fato, sabe? Seja aberto a ter. E assim, o mercado vai te bater muito, a vida vai te bater. Mesmo que a gente bater com maldade, saiba filtrar a parte que é relevante, sabe? Saiba fazer autocrítica. Fala assim, pô, fiz um negócio. Você sabe se seu trabalho tá ruim. Você sabe se você tá errando naquilo. Então, você tomou a porrada, seja do professor, de quem for, faz a meia-culpa. Fala assim, não, beleza, aqui eu caguei. Isso daqui o cara tem razão. Ele errou em tudo. Mas isso daqui ele tem um ponto. Se ele tem razão nisso e eu tô falhando, cara, resolve o que você tá falhando. Pô, não sei fazer derivada. O professor é cuzão, é isso, é aquilo. Cara, ele pode ser tudo. Mas você não sabe derivada, porra. Ele não vai te aprovar porque você realmente não sabe. Então vai lá, senta a bunda na cadeira e resolve esse problema. Se você resolver esse problema, aí você está legitimado a discutir o problema da parte dele. Ou talvez esse problema nem exista mais. E eu falo isso porque, cara, tinha um professor aí na UFSCar, não sei se ele dá aula aí, o Geraldo, que é de matemática, Assim. né? Cara, o Geraldo nunca foi com a minha cara, nunca. E eu sempre fui muito bem nas matérias dele. O que que aconteceu? Eu estudava, eu ia bem na matéria, mas ele não me curtia. Só que quando eu comecei a ficar mais maduro e eu via que eu tinha um erro de postura e eu mudei minha postura, e eu precisei falar com o Geraldo para pedir ajuda dele, ele foi um dos caras que mais me ajudou, cara. Quando eu fui presidente da Semana de Economia, esse cara me ajudou muito. Eu tenho uma gratidão a ele, porque vários estresses que ele passava, ou coisas que os alunos falavam que era erro de postura, eu concordo com ele hoje. E eu faria 10 vezes pior, eu acho. Então, assim, ele tinha um ponto. E a parte de eu fazer minha meia-culpa fez com que eu conseguisse reverter um relacionamento com esse cara e ter a gratidão no meu coração, sabe? Porque foi um cara que me ensinou muito, sabe? Sim. E às vezes as pessoas te ensinam pela forma errada ou pela forma certa. Mas ainda assim elas podem estar te ensinando se você Uhum. conseguir fazer a reflexão. Então, Absorver. leva isso para a vida. Se você levar isso para o mercado, você vai ser muito bem sucedido. Entendi. E referente a habilidades assim como hard skills, você tem ideia as mais importantes que precisam? Você tem recomendações? Na parte de economia, toda a teoria neoclássica, todo o resto, lê por curiosidade, mas bullshit. Mas a teoria neoclássica, os manuais clássicos, todo mundo vê. Muita matemática, muita estatística e programação. Se você não souber matemática, estatística e programação, você não é economista, porque você não vai conseguir lidar com os problemas que estão postos, entendeu? Tipo, você pode fazer um discurso de hora sobre volatilidade. O que que é volatilidade? Sabe calcular a variância, desvio padrão? Sabe medir isso? Sabe fazer um modelo para ver causalidade, o que está causando o vol ou não? Cara, se a resposta é não, parabéns, você está em 1963, que era quando a gente ficava no blá 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 para fazer aquilo. Então, se você não souber lidar com o chat GPT, não souber usar ele para programação, não precisa usar a programação do zero. Mas você precisa, pô, saber modelar as coisas para saber ler e tomar decisão dali para frente, entendeu? Então, eu focaria nisso. E se tivesse que escolher uma, matemática, porque matemática e estatística andam de mão dada. Com raciocínio lógico, quantitativo, você caminha em qualquer coisa. Você não consegue ler um artigo sério, nada, sem matemática e estatística. Entendi, que legal. Bom, e agora fugir um pouco dessa questão de carreira, assim, essas coisas de habilidades. Eu queria uma pergunta assim que eu planejei assim, que eu queria muito saber, é sobre a sua atuação dentro do ministério, né? Quando você atuou durante a pandemia, né? Imagino que vocês tiveram que tomar decisões rápidas assim, de grande impacto, né? E muitas vezes com poucas informações, né? E sobre forte pressão da mídia, do mercado, da população e do global como um todo, né? E eu queria saber, na sua experiência, quais foram os maiores desafios, assim, em conciliar necessidades imediatas de proteção, assim, ao setor produtivo e à população, né? Mantendo a responsabilidade fiscal. E se você
poderia compartilhar algum episódio marcante desse período, assim? A responsabilidade fiscal não foi um ponto, né, na pandemia, e isso eu acho que foi muito acertado. Então, tanto que a gente gastou 20% do PIB na saúde em um ano. Isso é um negócio absurdo e eu acho que está certo. Assim, as contas públicas têm que ser austeras em todo momento, mas numa pandemia, numa catástrofe, foda-se as contas públicas, faz o que precisa fazer, depois a gente resolve, né? O problema é você viver 30 anos fora de pandemia fazendo besteira, né? Aí dá azeda, né? Não tem o que fazer. Mas lá na pandemia, assim, eu fui do gabinete de crise, né, da pandemia, foi o que me projetou no governo, inclusive, porque eu criei um sistema de informações, a gente não tinha informação. Então, o setor produtivo vinha, reclamava, pedia muitas coisas para a gente, mas a gente atendia 200 mil pessoas por dia. Tipo, era muita informação. O ministro mandava coisa para o secretário especial, o secretário mandava para o outro, mandava para mim. Então, era um barata voa. E não tinha informação. Era um monte de dado aleatório, confusão, pressão e tal. Aí eu fiz um sisteminha e criei uma metodologia de entrada dessas informações. Então, eu falei assim, todo mundo quer falar? Para de mandar para todos os lugares, manda por aqui. Aí eu pegava todas as informações, processava e fiz um dashboard para saber, pô, quem pediu medidas para o mercado de trabalho. Foi o setor A, B e C, tem 20 mil pedidos, tem tantos mil pedidos. E aí, com esses pedidos e esse sisteminha, a gente conseguiu começar a passar informação diária para o Guedes e para todo mundo. Então, o cara tinha na ponta da língua, pô, recebemos tantos mil pedidos hoje, o pessoal está pedindo muito sobre impostos, o pessoal está pedindo muito sobre tal coisa, sobre aquilo outro. Estamos analisando. Ele conseguiu segurar isso. E várias das medidas provisórias que foram feitas nessa época surgiram desse sistema. Então, a medida do trabalho foi um juntado de coisas que estavam lá no meu sistema que eu filtrei. Falei, ó, 99% do setor produtivo pediu home office, pediu mudança, flexibilização do banco de horas, pediu isso, tal. E aí a gente fez uma medida provisória simplesmente com o que estava no sistema, entendeu? Entendi. Então, isso ajudou muito, porque de fato é muito confuso. O sistema não, o governo não tem estrutura para lidar com isso, então esse sistema ajudou muito. E a maior dificuldade de lidar é interesses próprios. Porque quando tem uma crise muito grande, um monte de maluco tira a cabeça para fora para querer se aproveitar da situação e dar facada nas costas de alguém. Então você tinha uma briga política de ego, de todo dia alguém querendo passar o outro para trás para conseguir galgar um espaço novo. Então isso foi muito difícil. Eu lidava com isso, não lidando com isso. Então, e isso eu tenho essa postura até hoje. Eu não entro em confusão de picuinha. Ah, vocês estão brigando, discutindo, e tal. Cara, eu vou pro meu canto. Se você quiser me fuder, me fode, me comunica. Se não, tamo junto. E eu ficava na minha fazendo o que eu precisava fazer. Então, isso me fez desviar de 90% desses problemas. Ainda tinha um outro que chegava em mim, mas eu sempre tento evitar coisas que estão fora da minha alçada de resolução. Se o problema está na minha mão e é meu, eu tento resolver. Se o problema não é meu, dane-se. Eu não faço nada porque eu não tenho o que fazer, não é meu problema, entendeu? Sim, entendi. Deve ter sido um caos, eu imagino, assim, Foi um milhões de caos. pessoas todos os Eu dias. cheguei a passar 4 dias no ministério sem voltar para casa, tipo, sem Nossa, dormir, dormindo, tipo, 40 minutos, picado, sabe? Tipo, no caramba. sofá, assim, na cadeira, cochilava, voltava e voltava a trabalhar. Nossa. No auge, quando foi decretado o lockdown e tal, eu fiquei, acho que foi, não tinha nem 4, acho que foram 6 dias que eu fiquei, foi fim de semana, eu fui voltar para outra casa, para casa só na sexta, eu já tava fedendo, tipo, limpando o sovaco com lenço umedecida, para não feder tanto e boa, sabe? Ah, que loucura. Bom, mas bem legal a experiência, né? Acho que você deve ter aprendido muito com isso e acho que contribuiu, assim, para sua trajetória, né, também. E agora, fugindo um pouco, acho que de tudo essas questões de carreira, experiência e trajetória, eu montei uma pergunta aqui que vai mais para um âmbito macroeconômico. Como você disse que está estudando mais macroeconomia atualmente, então acho que vai aliar bastante, né? E eu queria falar assim, perguntar um pouco sobre a dívida pública brasileira, né? Ela tem crescido de forma preocupante, assim, nos últimos anos e ela tem gerado discussões sobre sustentabilidade fiscal, né? Tem gerado desconfiança nos investidores, no mercado, né? E riscos para o nosso crescimento a longo prazo mesmo, né? E eu queria saber, Felipe, na sua visão, quais são os maiores desafios hoje para a gente retomar a trajetória de crescimento sustentável dessa dívida e quais você acha que são as principais reformas que a gente precisa dar atenção, né, para garantir essa sustentabilidade. E além disso, se pudesse fazer uma comparação com a situação da dívida também nos Estados Unidos, que eles estão enfrentando uma insustentabilidade lá também. Então, eu gostaria Bom, que. tem um ponto que é os Estados Unidos, né, e o Brasil, obviamente em patamares totalmente diferentes, Hum, eles compartilham da mesma
avaliação, que é o seguinte: ninguém acha que os Estados Unidos ou o Brasil vai virar, tem condição de virar uma Argentina, uma Venezuela, de ter esse caos econômico, não é sobre isso. Sim, Mas você pode, talvez em longo prazo, convergir para uma situação muito caótica. Mas a maior dificuldade principalmente do Brasil é o custo dessa dívida e você ter uma insolvência dela, sabe? Ela se tornar uma dívida muito amarga de ser paga, tá? Hoje a gente já está com essa situação, né? 50% do gasto total é um pouquinho menos, juros da dívida. E a gente tem essa desconfiança, porque assim, toda a dívida pública pela literatura moderna, né, avançada, ela é simplesmente, resumidamente, uma avaliação a valor presente das projeções de superávit primário. Então, se o mercado, toda análise de dívida pública, olha a trajetória daquele país, vê que tem condições de gerar superávit, ele traz a valor presente e fala, pô, tô tranquilo. Eu posso ter aqui um período de desequilíbrio e tal, mas eu sei que os fundamentos daquele país me geram uma estrutura confiável. Então, eu ponho um high grade, eu tenho confiança. Os Estados Unidos passam por isso. Pela primeira vez na história, ou em muitos anos, estão se questionando essa capacidade futura dos Estados Unidos de gerar superávit, porque eles estão há 20 anos, 25 anos em déficit crônico. uhum, Então, o Brasil, a gente está há 15 anos, 12 anos em déficit primário crônico. Qual que é o nosso problema aqui? O nosso custo, por conta de volatilidade, fundamentos mais frágeis, ele é muito maior o custo de pagar a dívida do que o americano. O Brasil tem o maior custo, acho que, de pagar a dívida no planeta, ou pelo menos considerando o rol de países da OCDE, que dá ali uns 7% do PIB. Isso pesa muito. E a gente vê que isso na prática, porque 0,5% de déficit primário gera 11% de déficit nominal. Então, esse é o peso da desconfiança sobre a sustentabilidade da dívida brasileira. Então, sim, essa é a grande dificuldade. Como que você resolve isso? É muito difícil no Brasil, porque gasto público ele é constitucional. Você não consegue cortar gasto público igual o Milei fez na Argentina, sim, sabe? Não, o presidente chega e não, vamos cortar aqui, corta ali, corta lá e boa. Não, tá tudo na Constituição. A nossa Constituição ela é extremamente paternalista e socialista nessa perspectiva, muito estatista. Então, o Estado tem que ser grande pela Constituição. E isso faz com que 93% do gasto público seja obrigatório, né, por lei. Então, você não tem margem ali para manobra. Então, para resolver de fato, né, no longo prazo, a grande reforma, se tivesse que escolher uma, era uma reforma constitucional, cara. Você tem que rever o modelo de país, porque todo o gasto público ele vem da obrigatoriedade de educação básica, média, superior, vem da obrigação do SUS super abrangente, segurança pública, então isso gera. Se você não consegue fazer uma grande reforma para mudar no nível o gasto público, sair de 5,4 trilhões e ir para 3, por exemplo, dar uma tacada, você precisa fazer micro reformas nessa esfera administrativa. Aí entra a Previdência, que já tem que refazer, você vai ter que refazer das carreiras do funcionalismo público, mas todas essas reformas, elas não geram economia no nível. Você não diminui o gasto público, você diminui a trajetória de crescimento. Aí você espera que a sua projeção convirja para a realidade. O problema é, você tem uma classe política que ama gasto público, né? O país ama gasto público. Seja você de esquerda ou direita, os políticos amam gasto público, independente do espectro político que eles estejam. Então a gente nunca consegue concretizar as trajetórias que as reformas foram aprovadas. Então a gente faz uma reforma, o cara vai lá e me joga tudo em emenda parlamentar. O cara vai lá e aumenta o benefício do Bolsa Família. O cara cria um benefício do gás, ele dá isenção do imposto de renda. Então a gente perde todas essas micro-reformas. Então, infelizmente, na minha visão, a gente talvez tenha que mastigar essa grande de reforma inconstitucional. E aí isso aparece no tamanho do spread ou do prêmio de risco que a gente paga. Então isso vem constrangendo cada vez mais setor produtivo, então fica mais difícil de crescer e tal. Então esse enredo, ele tá difícil e tá muito desagradável, muito hostil para ser lidado, sabe?